Notícias da soja no ar, Gleidson. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Dom Vlamir Brandalize, muito boa tarde. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Chuva chegando aqui, aí. Tá chegando aí, né? Aqui o René Demenech está dizendo que lá em Juranda, Paraná, 15 milímetros de chuva. O Elisandro Colombo, nada de chuva para ele lá no oeste. Floresta também, 0 milímetros de chuva, diz o Timóteo Albrecht. Mas o Hermeson Antoniaco me disse que está batendo água em Ponta Grossa. Ela está subindo, né, Branda? A frente está subindo com chuva. Provavelmente não vai ser grandes chuvas, né, João? Mas ajuda, né? Dá uma amenizada aí na umidade do solo, lavar a poeira, vamos dizer assim. Não é sinal de começo de plantio, né? Esse ano nós vamos ter uma safra calendarizada, pelo menos é o que mostram as previsões. Agora, e lá nos Estados Unidos, como é que nós estamos? Está chovendo, Branda? Tá boa a situação americana, João. Estava olhando agora há pouco, o pessoal mandou para nós aqui umas ideias. A safra americana vai muito bem, obrigado. Uma das melhores safras históricas deles, em condição de clima, temperatura ideal. Melhorou muito naquela região mais ao norte do cinturão. O clima está muito tranquilo, João. Então, não tem muito problema no curto prazo, né? Tem indicativo de chuva na virada da semana ali no estado de Iowa, nas Dakotas. A condição de clima está bem tranquila para eles lá, né, João? Então, tudo andando bem. Semana que vem chove bem também lá em Minnesota. Ou seja, os estados mais importantes estão com um clima bom. Deixa eu pedir para o Gleidson. E a pressão do mercado dessa quinta-feira, João, é que de manhã saiu o relatório das exportações semanais aí dos Estados Unidos. É um relatório fraco, não é um relatório forte. Mas o fator que está pesando é que a maioria das empresas privadas que estão divulgando estimativa de safra americana estão com números maiores que o USDA, né? O USDA falou 120,7. E tem algumas falando em 121,5, 122, 123. Agora o pessoal diz, tem empresa que fala em 125 milhões de toneladas. E o mercado olha para o umbigo americano nesse momento, né? E daí perdeu os $10, porque o mercado financeiro queria quebrar esses $10 faz tempo. Conseguiu quebrar hoje. E automaticamente agora o suporte era muito forte no 10, né? Agora caiu para o 9,5, né? Então veio um suporte mais fraco, agora 9,5, mas ainda assim, com os prêmios que nós estamos vivendo, uma situação que dá para o produtor tocar a safra, só que vai ter que saber os bons momentos para negociar, né? Não pode especular com a soja, não pode especular com as negociações, né? Então, 2 informações. Primeiramente, pedir para o Gleidson, se ele tiver o radar de chuva dos Estados Unidos, mandado pelo Dr. Valdir Cunha lá de Londrina, se tiver pode colocar no ar, mostrando que o meio oeste norte-americano está recebendo chuvas adequadas, tá? Depois a gente vai colocar no ar isso. E aí nós vamos falar de prêmios, novamente sempre lembrando aos produtores que todas as informações no levantamento exclusivo da Brandalize Consulting sobre preços e prêmios dos portos estão dentro do nosso clube dos assinantes. Você entra no clube nesse telefone que está na sua tela. Vou narrar para quem está nos ouvindo, 199-9813-2915 é o telefone para você entrar como assinante no Clube do Tempo e Dinheiro, pegar essas informações exclusivas da Brandalize Consulting e todas as informações administradas e editadas pelo Giovanni Lorenzon em tempo real. Seja o produtor rural mais bem informado para você fazer os seus negócios. Ô Brandalize, então você acha que também nos prêmios a situação está normalizada ou como é que estamos? Olha, João, os prêmios estão melhorando, né? Então, ele ameniza um pouco dos problemas, né? Dá para ver que pela manhã trabalhou com o mercado estável em relação a ontem, né? Não teve muita alteração. Agora à tarde ele provavelmente vai trabalhar um pouquinho mais baixo, né? Porque houve uma queda maior, né? Nas cotações, que caíram abaixo dos $10 aí, posição novembro, né? Mas os prêmios estão bons, né? Os prêmios estão bons e estão dando sinais aí que vão ser os prêmios melhores que eram no ano passado, né? O ano passado nós estávamos nessa época com prêmios negativos e fortes, bem baixos, né?
E agora nós estamos com prêmios positivos, aí quase $1,50 por bushel, né? Na posição de outubro, setembro, outubro. É prêmio muito bom. Ele compensa um pouco dessa situação. E essa buzina é o trem que está passando. Cortou o som do João para mim aqui. Travou aqui, não. Então, não, eu só ia perguntar se esse som que está passando aí, essa buzina é do trem que está levando milho, é isso? Tá, o que está descendo aí pro porto? Cargas de milho aí que vai para exportação, né? Agora começa a ganhar ritmo o milho, né? Então é porto, é o caminho dos negócios, João, é o caminho dos negócios. Bom, eu estava fazendo um cálculo ontem, João, estava dando uma entrevista para uma agência internacional de informações e nós estávamos fazendo um bate-papo. O que eu cheguei à conclusão de que o nosso setor aí, que é o pessoal joga pedra, ele exporta R$1 milhão por minuto, João. 1 milhão por minuto. Passou um minuto, 1 milhão, cai no caixa. Ô Brandalize, mesmo assim a gente tem que focar a safra seguinte. Então você hoje me surpreendeu dizendo que as empresas americanas estão aumentando a safra dos Estados Unidos, provavelmente até de 125 milhões de toneladas, acima da própria previsão do USDA, cujo relatório do SDA vai ser divulgado na próxima segunda-feira. Qual a sua expectativa? Olha, João, eu acredito que é um ambiente bem tranquilo para o USDA pegar e colocar aí uns 122 milhões de toneladas na safra. O USDA é conservador, né? O USDA, tanto para eles como para nós, quando tem mudança, ele demora, ele não é da noite para o dia. O mês passado foram 120,7 milhões de toneladas, e qual que é o número que eu acredito que ele vai trazer? Entre 121,5, no máximo não passa de 122, é mais para 121, 121,5, que ele poderia estar corrigindo para 122. Nos nossos cálculos, e hoje, na condição da safra americana, hoje, ela poderia já estar nessa condição 122 milhões de toneladas. Então, o USDA provavelmente vai aumentar. Se ele não aumentar, João, isso vai ser um fator aí que acaba limitando novas baixas lá em Chicago. Ele vai servir de apelo para o investidor, dizer, não, o mercado da baixa parou por aí, não pode cair mais. Ele acaba ajudando, né? Ajudando o mercado a não cair um pouco mais. Mas se caso o USDA venha a seguir aí algumas empresas que são a ponto de vanguarda, né, 123, 124 milhões de toneladas, aí talvez nós perca até o 9,5 do suporte. Então, esse é um risco que existe, mas eu acho que a safra americana, em princípio, não chega nesse número, e o USDA também não vai chegar perto desse número, não, porque ele é um órgão bem conservador e ele vem aí com 121 milhões e meio, mais ou menos, eu acho que dentro desse número que vai vir a safra. É bom que a gente tenha essa expectativa, porque vai servir de trava à queda, porque nós temos, além da safra americana, né, uma grande safra, nós temos também uma expectativa de uma grande safra no Brasil e tem toda ainda uma soja a ser colhida. Quanto tem de soja parada ainda para ser fixada, Brando? Olha, João, nesse momento nós temos 102,5 milhões de toneladas negociadas, então nós teríamos aí umas 45,5 mais ou menos milhões de toneladas. É muita soja, né? Porque a Argentina tem entre 35 e 40 no máximo. Então nós temos mais. E a safra americana ainda tem um bom volume da safra passada, eles têm provavelmente mais de 20 milhões ainda na mão do produtor. E aí eles têm 40% da safra nova negociada. Então é muita soja. Então não tem falta de soja. O que a gente tem que esperar agora é que o mundo, tendo soja barata, comece a comer mais proteína, né? Usar mais o óleo para biodiesel. Tudo isso acaba ajudando, né, João? Se tiver o ciclo da demanda vindo na sequência de termos aí uma cotação baixa para o grão, hein, né? Grão, farelo, óleo barato, né? Pode parecer uma frase óbvia que eu vou dizer, mas o produtor sabe que diante disso nós temos que fazer uma safra com preços ajustados. Então, todo e qualquer ganho tem que ser colocado no bolso. Não se espera uma explosão de alta, claro, tudo pode acontecer, mas pelo andar da carruagem nós vamos trabalhar no range aí de 9,5, 10,5, Brandalize? Em princípio, pelo caminhar aí da carroça nesse mês de agosto e a safra americana, é por aí. Se não tiver nenhum problema na safra brasileira agora no plantio que vem agora a partir de setembro,
A gente tem que pensar nesses números, sim, é nesses números que nós vamos trabalhar, e daí temos como fatores ainda que vão flutuar é dólar e prêmio, né, João? Ou seja, essa safra 24, 25 muito ajustada. Porém, a gente começa a ver indícios de uma melhoria para as safras subsequentes. Mas o fato é que esta, que nós estamos vendo os preços abaixo de 10 dólares em Chicago, lembra a safra 2019 e 2020, quando os preços caíram para 8 dólares por bushel, mas os produtores viam os ganhos em reais por causa do câmbio. Estamos tendo esse repeteco. Qual é a atenção que o produtor tem que ter ou aproveitar o câmbio? O que se faz, Brandon? Olha, João, quando tiver, por exemplo, momentos de pico de câmbio que nem andou perto, acima de 5,80, para o produtor não correr risco, faz fechamento de câmbio, né, João? Aproveita o câmbio. 5,80 é um excelente nível, né? Porque hoje o valor real do dólar, ele, se a gente fosse contabilizar, estaria perto de 5,10, 5,20, né? Então, ele está muito valorizado, acima de 5,60 está valorizado, e quando ele passar de 5,70, 5,80 que chegou, é momento de garantir dólar, né? Porque depois, agora em diante, a tendência é nós faturarmos menos na exportação, porque o ritmo dos embarques agora, principalmente da soja, que é o maior produto do Brasil, ele vai desacelerar. Então, é menos dólar chegando. E quando a gente chega lá no começo de fevereiro, março, a soja volta a todo vapor na exportação, e aí nós vamos ter a entrada de mais dólares, e isso pressiona também o dólar para baixo, no momento se não tiver nenhum gargalo político, econômico, né? Se tudo estiver andando na parte da economia brasileira, mas em princípio a gente pode ter pressão de baixa na virada do ano aí com o dólar, porque hoje está muito valorizado. O dólar hoje é um dos que mais valorizou, talvez, se não o mais valorizado perante o real frente às demais moedas, né? Não dá para a gente pensar, comparar dólar com as moedas do leste europeu, da Ucrânia, da Rússia, porque ali está em guerra, né? Então é uma situação complicada, mas com relação aos demais, a nossa está muito. O dólar se valoriza demais, então é a hora talvez do produtor começar a pensar, né? Pegar o dólar, depois quando tiver um prêmio melhorzinho, pega o prêmio. E Chicago vai ter momento de pico, sim, tudo que é notícia ele faz subir, faz descer, como a gente teve nas últimas 4 semanas, toda semana tem uma notícia nova para fazer o mercado subir ou descer, né? Pois é, o que a gente tem que lembrar também ao produtor que, às vezes, como é o caso, o câmbio ajuda o produtor. O produtor do Paraguai não tem essa vantagem, o produtor da Argentina tem, pelo contrário, as retenções em cima dele, e o produtor americano tem um limite, né, do custo em relação ao preço praticado. Então, o câmbio está favorável aos produtores brasileiros, correto, Vlamir? Exatamente, né? Desses 4 players aí que você colocou, que são os grandes do mundo, o único que tem uma vantagem nesse momento é o produtor brasileiro, que temos o dólar valorizado aí perante o real, que nos dá um suporte, né? O mercado, se a gente olhar as cotações de hoje aí, elas estão muito melhores que eram na safra, né? Mesmo com o mercado de Chicago aí tá no pior momento do ano, né?